Lucas, capítulo número 2. E aconteceu naqueles dias, acho que o meu café até esfriou aqui, gente, gelou. Esfriou. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, versículo 8, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, a que será para todo o mundo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado numa manjedoura. Louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra nesta manhã, que nós viemos entender os mistérios de por que Jesus nasceu numa manjedoura. Na verdade, ele não nasceu, numa manjedoura. Ele nasceu e foi colocado na manjedoura. A gente fala sempre isso, inclusive aqui na palavra de Deus. Desculpa. Jesus nasceu numa manjedoura. Nós falamos sempre isso, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu na manjedoura. Ele nasceu e foi colocado na manjedoura, tá bom? Só para vocês entenderem aqui um pouquinho do contexto, foi anunciado, foi um decreto do censo, É o censo. Nós também temos o censo aqui para poder saber o número da população, essas coisas todas. Então, no tempo de Maria e José também houve o censo, eles foram se alistar. E quando chega lá, as estalagens, os hotéis, não tinha lugar. Ô pai. Não havia lugar, mas estava lotado. É como, por exemplo, aí quando o capitão faz os seus faz aí as suas manifestações, não tem lugar mais nas estalagens. Os hotéis enchem todos, Foi praticamente isso, não tinha lugar para Maria, não tinha lugar. Enquanto eles foram para fazer o alistamento, não tinha lugar para eles se hospedarem, Então estavam lotados, estava cheio, mas para tudo nós entendemos pela palavra de Deus que tudo é um plano de Deus, Jesus teria que nascer desta forma, teria que vir desta forma, até porque já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, e pelos profetas que o Senhor foi usando lá atrás para poder falar. Então, o nascimento de Jesus veio como cumprimento, do que o Senhor já havia falado ao profeta Isaías. E agora nós vemos aqui, a partir desta palavra, a partir do capítulo 2, que o nascimento de Jesus, ele foi justamente no período
em que houve esse alistamento. Olha como que as coisas de Deus é tudo planejado. Deus não faz nada sem planejar. Deus não faz nada sem ter todo o seu processo pronto. Deus não é como nós, né? Que às vezes fazemos as coisas à reveria, não é verdade? De qualquer maneira, não planejamos, né? Eu falo isso em vários aspectos. Por exemplo, nós não planejamos uma vida econômica pensando agora, já no futuro. Nós fazemos as coisas de qualquer maneira, não é verdade? Estou falando para vocês isso aqui, uma coisa que acontece. Nós, como seres humanos, nós somos assim. Nós pensamos alguma coisa, não paramos para calcular, não paramos para planejar, para saber se tem como a gente terminar esse projeto, não paramos para pensar, para orar, para pedir direção a Deus, para saber se isso é para ser feito agora, se pode esperar mais um pouquinho. E com isso nós acabamos fazendo as coisas assim de qualquer maneira. Isso é coisa de ser humano. Só que Deus não é assim. Deus, ele faz as coisas tudo dentro do seu propósito, dentro do seu tempo, dentro do seu planejamento. É por isso que ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pensa você que tudo que está acontecendo foi planejado por Deus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então veja que logo após o nascimento, né, o nascimento de João, né, que está aqui em Lucas, no capítulo 1, você vai ver, né, que o anjo fala... Ô, gente, desculpa, tô mesmo atacada. O anjo anuncia que João Batista iria nascer, né? Isabel, prima de Maria, também recebeu essa promessa pelo anjo do Senhor. Zacarias estava no santuário, ele era sacerdote, quando recebeu essa promessa. Então veja que tudo aconteceu conforme o propósito de Deus. Zacarias nasce, foi criado dentro do deserto, né? Veja bem o versículo de número 23 do capítulo 1 de Lucas. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio. Ou seja, opróbrio é desonra entre os homens. E no certo mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então veja que houve todo um processo. O anjo do Senhor aparece a Zacarias no santuário, avisa que Isabel teria um filho. Isabel está gestante, ocultou a gravidez. Enquanto isso, o anjo Gabriel vai até a casa de Maria, avisa a Maria que o que vai ser nela gerado é obra do Espírito Santo. Maria fica grávida, vai à casa de Isabel contar a novidade. O menino João Batista, que estava no ventre de Isabel, quando ouve a saudação de Maria, a criancinha pula no ventre de Isabel, porque João seria precursor de Jesus. Então veja como tudo foi calculado desde a eternidade para a terra. Tudo planejado, tudo planejado. Então Deus, ele tem o seu planejamento para as coisas que vão acontecer. Então até o nascimento de Jesus foi planejado justamente no dia do alistamento, porque senão Jesus teria nascido numa estalagem.
numa hospedaria. Só que no dia do alistamento estava lotado. Olha como é que o Senhor planeja as coisas. O Senhor calcula tudo nos mínimos detalhes. É por isso que quando eu prego para vocês, eu digo sempre para vocês, gente, Deus tem o controle da situação. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo é minimamente calculado por Deus. Vai acontecer assim, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Tudo planejado. Como diz o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus faz todas as coisas pensando em tudo. Ele faz tudo calculado. E eu sempre digo que tudo que é ordem, tudo que é ordeiro, tudo que é honesto, como diz a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, que diz tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso pensai. Então veja, tudo diante do Senhor é calculado nos mínimos detalhes. Então, quando Jesus vai nascer, não seria diferente. Ele espera, Deus aguarda o momento do alistamento. Veja que no capítulo 2, diz que aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Olha como é que Deus faz. Ele pegou justamente o momento do alistamento, onde todos teriam que estar ali para se alistar, sair da sua cidade e ir para a sua cidade natal para se alistar, como se fosse um dia de eleição, cada um vai lá para a sua zona e vai lá exercer a sua cidadania, vai lá exercer. Então veja, Maria e José saem também e vai para a cidade aonde Jesus teria que nascer. Veja bem, olha como que é calculado. Jesus não vai nascer em outro lugar. Ele vai nascer como profetizou os profetas lá na cidade de Belém. Veja bem que Jesus sai, versículo 4, e subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré à Judeia, a cidade chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Veja que assim como os profetas profetizaram, teve que cumprir. Então, da mesma forma que o Senhor falou através dos profetas lá atrás, ele teria que dar sequência ao cumprimento dessas promessas. Então, o Senhor espera, Deus agora espera o alistamento, onde todo mundo vai deslocar da sua cidade e vai para a sua cidade natal. Então, ele faz José e Maria também sair da sua cidade e vai para a cidade natal, que eles eram da linhagem de Davi, vai para Belém e lá não há lugar na estalagem. Eita glória! Remandaraçou, que glória! Olha como o Espírito Santo é lindo, como Jesus é maravilhoso, como é perfeita as coisas de Deus, como ele faz as coisas organizadas, ao contrário de mim e de você que somos desorganizados, é verdade? Eu falo verdade. Nós fazemos as coisas à reveria, de qualquer maneira, não planejamos, não estudamos como fazer, e aí as coisas dão errado, nós culpamos Deus, não é verdade? Mas Deus não, Deus planeja tudo, Deus organiza tudo, no tempo dele, na hora dele, e as promessas que ele fez lá atrás, através dos seus profetas, nós estamos lendo aqui Lucas capítulo 2, tá, meu amor? Então, as promessas que foram feitas lá atrás, tem que se cumprir aqui, porque Jesus não vai fazer as coisas assim de qualquer maneira, não. Deus falou, ele vai cumprir. Números capítulo 23, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então eles vão chegar na manjedoura, vão chegar no Belém, não tem lugar na estalagem, Maria vai entrar em trabalho de parto, oh glória, tudo nos mínimos detalhes.
Maria vai entrar em trabalho de parto. Veja aqui no versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Maria entra em trabalho de parto, justamente no momento em que não tem lugar para eles na estalagem, não tem vaga nos hotéis, não tem lugar para eles. O único lugar que teve foi aonde os animais, porque a manjedoura, gente, era o lugar aonde os animais se alimentavam. Ali era a manjedoura. A manjedoura também tinha outra finalidade. Deixa eu explicar a você já já. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, estava tudo cheio, não tinha lugar para hospedar. Então Maria e José foram para o lugar onde os animais se alimentavam. Foi para a estalagem dos animais. E o menino nasce, ela envolve Jesus nos panos e deita Jesus numa manjedoura. Enquanto Jesus está na manjedoura, olha bem, pelo amor de Deus, essa é uma palavra gloriosa, gente. Já manda para alguém a ouvir, é uma palavra gloriosa. Enquanto Jesus nasce e é colocado numa manjedoura, o anjo vai aonde estão os pastores, que estão de madrugada guardando os seus rebanhos, porque os pastores dormiam, né? Lá onde ficavam os seus rebanhos, para proteger, né, dos animais que vinham para comer as ovelhas, para tragar as ovelhas. Então os pastores ficavam vigiando. Então, enquanto os pastores estavam vigiando, o anjo do Senhor vai lá e avisa para eles que Jesus havia nascido. Oh, glória! Eita, glória! E olha qual é a palavra que o anjo diz para eles. Versículo de número 11 do capítulo 2. 10 do capítulo 2. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis que aqui vos trago boas novas de alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aonde que Jesus estava deitado? Numa manjedoura. Então Jesus nasceu, foi envolto nos panos, foi colocado na manjedoura. Enquanto isso, o anjo do Senhor vai avisar os pastores, vai dar uma boa notícia, vai dizer que nasceu o Salvador e que esse menino está deitado numa manjedoura. Por que que Jesus está deitado numa manjedoura? Eu vou explicar a você agora. A manjedoura não era só um lugar para alimentar os animais. A manjedoura também era um lugar aonde, quando um animal, uma ovelha, um cordeiro, nascia, o primogênito daquela cria, se ele fosse um animal que não tivesse nenhuma mancha ou nenhum defeito, esse animalzinho, ele era colocado dentro da manjedoura para poder, então, servir de sacrifício. Vai entendendo a palavra. Vai entendendo a palavra. Olha a revelação da palavra. A manjedoura não era só um lugar aonde os animais se alimentavam. Ela também tinha uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade era, quando nascia um cordeiro primogênito de uma ovelha, e esta não tivesse nenhuma mancha, se esse não tivesse nenhum defeito, esse cordeiro, ele era colocado dentro da manjedoura e era guardado para o sacrifício. Quem entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então havia uma finalidade, para Jesus ter sido colocado na manjedoura. Por quê? Porque Jesus já estava sendo preparado para ser o cordeiro pascual, o cordeiro que seria
sacrificado pela humanidade. Então entenda isso. Havia uma finalidade para Jesus ter nascido numa manjedoura. Veja como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quando Jesus foi ter com João Batista no Rio Jordão, João Batista vai dizer desta forma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João disse isso? Porque Jesus era o Cordeiro que seria imolado, sacrificado para tirar o pecado do mundo. E o Cordeiro naquela época, lá atrás, no Pentateuco, nos livros da lei, lá atrás, o sacerdote apresentava o Cordeiro uma vez por ano para sacrifício dos pecados. Então Jesus veio como sacrifício vivo para salvar a humanidade. Então a manjedoura foi algo planejado. A manjedoura foi algo que o próprio Deus estipulou. Ele veio cumprindo lá atrás o que o profeta Isaías já havia falado. Então ele vai cumprir em Jesus. Não tinha lugar na estalagem, não tinha lugar nos hotéis, propositalmente, porque o próprio Deus calculou, pensou em tudo e disse: vai cumprir as palavras que foi falada pelos profetas lá atrás. Então entenda, a manjedoura tinha um propósito. A manjedoura tinha um propósito. Jesus era o Cordeiro Pascual. Jesus era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E quando os anjos avisam os pastores, enquanto os pastores estavam guardando o rebanho, o anjo vai dizer para ele, o anjo lhe disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Olha bem, o que será por sinal? Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ali o anjo já havia dado a dica para os pastores. Por quê? Porque o animal que tivesse deitado na manjedoura, o animalzinho que tivesse dado cria, não tivesse nenhuma mancha e tivesse ele nenhum defeito, ele era colocado na manjedoura para sacrifício. E o sacrifício representava, o sacrifício representava a expiação dos pecados pelo sacerdote lá atrás. Então, quando o anjo diz, esse será o sinal, é para que eles entendessem que aquele menino que estava na manjedoura seria o salvador da humanidade. Eita glória! Remanda soube a canto, remandará. Aleluia! Louvado seja Deus! Essa é a revelação da palavra. Então a manjedoura tinha um propósito. Não era apenas para alimentar os animais. Jesus foi envolto nos panos e foi colocado propositalmente dentro da manjedoura para apontar para o Calvário, para mostrar que Jesus nasceria ali, porque ele seria o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Ele seria o Cordeiro sem mancha, ele seria o Cordeiro sem nenhum defeito, sem pecado, e através de Jesus Cristo a humanidade seria salva. Então hoje, apontando para o Calvário, você vê Jesus deitado numa manjedoura. Então a manjedoura que Jesus nasceu, ou que foi colocado lá, ele não nasceu na manjedoura, ele foi colocado na manjedoura. Então ali já foi apontado para Jesus. Ei, irmã Elizabeth, Deus abençoe. Foi apontado para Jesus, para cumprir o propósito pela qual o Senhor já havia falado pelos profetas. Inclusive o pastor colocou aí o profeta Miqueias, né? Foi colocado aí, profeta Miqueias. Foi colocado aí, Miqueias quanto aí, meu amor? Só para me ler com os irmãos aqui. Miqueias, vê aí qual o pastor colocou aí. Miqueias quanto? O pastor colocou uma referência bíblica aí, deixa eu ler. É Miqueias quanto aí? Fala pra mim, vamos orar agora, tá, gente? Quanto? Miqueias 5. Peraí, Miqueias 5.
pastor colocou uma referência. Bota o versículo aí pra mim, gente, pra eu ficar procurando aqui na Bíblia. Eu sou péssima pra poder procurar na Bíblia. Miqueias, capítulo 5, o pastor colocou aí. Eu não tô nem achando Miqueias aqui, pelo amor de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é tudo esquematizada, tudo planejada, não tem nada fora do lugar. Deus planejou tudo estava segundo a vontade de Deus, tudo estava segundo a ordem do Senhor, nada fugiu ao seu controle, assim como nas nossas vidas hoje, nada foge ao controle de Deus. O que está acontecendo na sua vida, na nação brasileira, tudo que está acontecendo é permissão de Deus, e está tudo calculado diante da vontade dele. Miqueias capítulo 5, qual é o versículo? Qual é o versículo do Miqueias 5? 2, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujem as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui também foi anunciado. Miqueias também anunciou o nascimento de Jesus. Mas, nesta manhã, nós estamos aprendendo um pouco sobre a manjedoura. Nós estamos aprendendo um pouco sobre a manjedoura. Porque muitas pessoas, às vezes, falam, Jesus nasceu na manjedoura. Ele não nasceu na manjedoura. Ele foi colocado na manjedoura depois que ele nasceu, já apontando para o Calvário, que ele seria o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Deus abençoe vocês aí nesta manhã. Que essa palavra seja uma palavra de edificação para a sua vida. Então entenda, nada vai fugir e nada fugiu o controle de Deus. Tudo está milimetramente calculado pelo Senhor. Tudo está planejado pelo Senhor. Ele não fugiu nada do que ele falou. Se ele usou os profetas no passado, aí como Miqueias, como o profeta, um dos profetas maiores, o Isaías, que mais profetizou acerca do Messias, ele calculou tudo, ele pensou em tudo, ele planejou tudo, ele permitiu eles irem para lá para Belém, no momento que não tivesse lugar na estalagem, ele preparou tudo apontando para o momento do Calvário, a salvação da humanidade. Então, ele não perdeu o controle da sua vida, da sua história, da nossa vida, da nossa história. Ele tem o controle de tudo. Vamos orar nesta manhã? Já quero agradecer vocês pelo carinho, pela confiança aí de estar aí até agora ouvindo a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E todos os dias aprendemos um pouquinho com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina, gente. Nós não sabemos nada, mas o Espírito Santo, ele vai nos ensinando todos os dias a sua palavra. E nós vamos aprendendo, porque nós precisamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Precisamos entender as maneiras como o Senhor faz. E que nesta manhã viemos agradecer a Deus por ele ter permitido Jesus nascer numa manjedoura. Ele não nasceu num berço de ouro. Ele não nasceu de uma cidade, de uma nação rica. Ele não nasceu de uma cidade próspera e nem rica. Porque quando Filipe foi ter com Natanael disse que poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. Não vinha nada bom, não é verdade? Era uma cidade economicamente quebrada, onde nem tudo se nascia, se plantava, se dava. E foi lá que Jesus nasceu. Então, há propósito para esse nascimento, para esse momento. Então, tudo isso Deus sabe, planeja, calcula. A sua vida foi extremamente calculada até o dia de hoje. Se você serve a Deus, se você aprendeu com o Senhor, com a palavra do Senhor, que tudo contribui, que tudo coopera, tudo aconteceu conforme a sua perfeita, boa e agradável vontade.